Quais são os passos, os primórdios, os principais passos para poder iniciar nesse ramo, que venha a ser um início correto para que venha obter um sucesso futuro? Massa. Eu acredito que o primeiro é querer. Entre todos os motivos principais que o ser humano atinge qualquer coisa na vida é querer. O querer é o motivador, é a coisa mais forte. Você tem um porquê. Por que eu quero ser um comunicador? Por que eu quero ser um radialista? Por que eu quero ser um jornalista? Então eu tenho um querer com um porquê. O como, ele vai aparecer no longo da caminhada. Ele vai aparecer no longo do caminho. Agora, a principal coisa que você vai precisar estar atento é às oportunidades. Ela bate na porta, mas não entra se você não convidar. Rapaz, profundo aqui agora, viu? Não. Eu vou Profundo ter aqui que agora. repetir. Repita, Se fosse na igreja, você vai ter que dar um glória a Deus agora. Oportunidade. Já viu o ditado? A oportunidade bate na porta? Abre na porta, sim. Mas ela não entra se você não convidar. E comigo aconteceu várias vezes. Vou dar só 2 exemplos e aí eu vou voltar ao passo a passo do formato talvez que você esperava da resposta. Sim, tá? sim. Mas assim, o primeiro passo a passo dessa resposta é oportunidade bate na porta. Eu fui uma vez para nossa rádio, que é a rede de rádios da Igreja Internacional da Graça. E quando eu cheguei na nossa rádio, eu fui ouvindo no ônibus, na época eu andava de ônibus, aí fui ouvindo no ônibus. Massa. Quando eu cheguei na rádio, tava tocando Davi Fantasini. Ah, tá, a gente continua já já. Tava tocando Davi Fantasini, Influenciado. Influenciado, eu quero ser. Pô, uma música lindíssima. E eu ouvindo no ônibus, e eu sou fã desse cara. Quando eu chego na rádio para conversar com o diretor da rádio, meia hora depois, mais ou menos, tava tocando novamente essa música. Aí eu cheguei pro diretor da rádio e falei, cara, essa música acabou de tocar, não tem nem meia hora. Tá tocando de novo, é normal isso aqui? Por que é normal isso aqui? Só para contextualizar. Não é normal que uma música toque menos de 3 horas depois, na programação de uma emissora. Geralmente ela vai tocar entre 3 e 4 vezes na emissora. Pode acontecer de tocar 1 hora depois, se for, por exemplo, um programa que tenha uma programação completa pela manhã, e quando chega ali 11 horas tem as mais pedidas da programação. Aí já corta, né? Aí já é um outro programa, faz um sentido de ela tocar novamente, porque é um programa mais pedido. Mas dentro do mesmo programa, jamais toca. E quando eu pontuei isso pra ele, ele disse, cara, pode ser você, pode ser o quê? A gente tá precisando de um programador musical discotecário, que é a pessoa responsável por fazer a inserção das músicas na programação da rádio. Sim. Tá? Não é o locutor que coloca. Mas na rádio grande, na rádio comercial, existe uma função que é de discotecário, programador, que ele bota as músicas. Só que as músicas não são colocadas de forma aleatória. Tem técnica para isso, o que não vai caber falar agora. Mas só para você entender a oportunidade como foi, eu falei para ele uma coisa que tinha acontecido, ele me disse, é você a pessoa que vai ser o discotecário e o programador aqui da rádio. Nunca tinha exercido essa função, resultado, passei 5 anos na Igreja da Graça, trabalhando de carteira registrada, né, tudo direitinho, na rádio. Mas por quê? Porque eu estava atento à oportunidade. Uma segunda oportunidade foi na Rádio Metrópole. Eu fui repórter do Zé Eduardo Bocão, que é um dos maiores repórteres, apresentadores de Salvador, Bahia. Fui repórter de Mário Kertz, que é o dono da Rádio Metrópole, foi prefeito de Salvador, fui apresentador da Band. Então fui repórter desses 2 caras que são nomes de peso dentro da comunicação. E como foi que eu consegui isso? Ouvi a oportunidade batendo quando a Camila Sintra, que era a diretora de jornalismo na época, falou, ele tá precisando de um motorrepórter. Ela não falou comigo. Eu ouvi a conversa ecoando nos bastidores. Precisamos de um motorrepórter. Disse, sério? Massa. Camila, é o seguinte, eu dou conta de fazer isso. Nunca tinha feito também. Reportagem, nunca tinha feito. Eu dou conta de fazer isso. Aí, você falar de trânsito? Aí você começa amanhã. Você tá zorra. Eita. Amanhã. Chegou de tarde, eu fui procurar, aí a busca da informação, tá? Sim. Todos os nomes de rua. Eu não conhecia a rua Mariléo Ferreira, Bonocô, Frânio Peixoto, Paralelo, sei o quê. Então, peguei primeiro as vias mais importantes e os atalhos, porque o Waze naquela época não era forte como é hoje. Não tinha, não, eu vou pegar o Waze aqui, vou pegar o caminho, não. Então, um serviço de trânsito no rádio que ainda existe muito,
antecipa muita coisa, é muito bacana, porque às vezes o Waze não tá sabendo e o rádio já consegue dar notícia. Mas naquela época, principalmente, meu amigo, não tinha um WhatsApp forte, como é hoje, que todo mundo manda uma corrente, vai tá tendo uma blitz, tá tendo não sei o quê, teve um acidente. Não tinha nada. A rede social era muito fraca. Então, eu entrava com a notícia dizendo atalho e tal. E aí, no primeiro dia que eu entro no ar, o Mário Kertz, eu me lembro como hoje, falou: Ô, quem é esse menino aí? Muito bom ele, viu? Muito bom ele, viu? Gostei, aí. E aí, pronto. Daí em diante, fiquei 2 anos lá como motorrepórter de Mário e de Zé Eduardo. Então, respondendo a sua pergunta, oportunidade bateu na porta, você quer ser comunicador, fique escutando, fique atento. Recentemente agora, a gente precisou de locutor na Jovem Pan, foi a maior dificuldade para encontrar alguém. Por quê? Porque talvez a oportunidade esteja batendo na porta de alguém e alguém não apareceu. Não apareceu. Você viu o rapaz que chegou a mim quando eu tava chegando aqui no podcast? Ele acabou de ser empregado numa empresa por uma indicação minha. Ele veio me agradecer naquela hora. Olha aí. Por quê? Porque ele foi atrás da Sim. oportunidade. Então, assim, no formal procura um curso. TEBA, faculdade, talvez FTC ainda tenha. Itabuna tem curso. Tem curso de jornalismo, tem curso de rádio, TV, tem curso de comunicação, tem curso de tudo. Essa forma é questão formal da coisa. Sim. A questão não formal da coisa, que é do querer, porque você sabe quantas pessoas hoje tem formadas e que não estão atuando? Rapaz, eu vou dizer sem nenhum número, né? Sim. Eu acredito que tem uma galerinha, né? Eu também não tenho um número, velho, mas assim, só as formações do ETEBA, geralmente, ali por sala, deve ter 30, 35 alunos por sala. E aí, imagine essa quantidade toda que foi sendo colocada no mercado, só no ETEBA. Sim. E uma rádio, por exemplo, como eu trabalho hoje na Jovem Pan, só tem 2 locutores lá, só tem 2 apresentadores. E 35 são formados por turma só no ETEBA. Okay. Dá pra... Os locutores que tem em outras emissoras estão lá há 20 anos, por exemplo, da GFM. O Reda tem 27 anos, o Everton tem... O GFM que fala GFM, né? Exatamente. Então, imagina, eu tô te falando que espaço geralmente vai ser difícil de existir. Então não é só uma questão formal, é muito do querer e estar atento nessa oportunidade. Rapaz, mas é verdade mesmo. Tem que ficar atento, assim, e realmente é isso, né? Porque ela bate a porta e você tem que abrir, né? E quando você fica esperando ali para poder ela abrir sozinha a porta para você, como fosse automática de um shopping, vai ficar difícil, né?